Olá, estudantes do nono ano. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ligações metálicas. Como o próprio nome já diz, as ligações metálicas são os tipos de ligações químicas que dão origem aos metais. Você conhece quantos metais? Quantos metais você acha que tem na tabela periódica? Quais são as propriedades dos metais? Uma delas, gente, é que os metais, a maioria deles, nem todos, possuem alto ponto de fusão. Você deve lembrar que fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Quando as moléculas que estão lá muito próximas precisam vencer a pressão e se afastarem e darem origem então à matéria no estado líquido. Essa passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. E os metais possuem alto ponto de fusão. Um exemplo deles, o tungstênio. Aquele elemento que está lá no sexto período na tabela periódica, número atômico 74, ele está lá na coluna 6B, elemento de transição. É o metal que tem maior ponto de fusão. E é por isso que ele foi escolhido para dar origem aqui às lâmpadas incandescentes. A energia que chega até aqui se acumula nesses filamentos de tungstênio e acabam incandescendo, ou seja, gerando aquela luminosidade a qual nós chamamos de luz. Essas lâmpadas nem estão sendo utilizadas mais comercialmente. A lâmpada de tungstênio. O tungstênio foi assim escolhido porque para ele chegar ao ponto de fusão, nós precisamos de uma temperatura acima de 3.400 graus Celsius. É muita coisa, né? Mas vamos lá, todos os metais possuem as mesmas propriedades? Gerais, sim. Quando você vai lá e esfrega, né, a superfície de um metal, a gente observa o brilho, a gente observa que os metais, eles possuem a capacidade de transmitir energia, né, conduzir energia. Nós já vimos aqui agora há pouco com os metais de cobre, né? Existem outros metais além do tungstênio, por exemplo, o metal que a gente está acostumado, o ferro, né, cujo número atômico é 26, no terceiro período da tabela periódica. Esse 26, que é o número atômico que mostra aí que ele tem lá representado 26 prótons e 26 elétrons, né? Mas eu vou dizer para vocês, não são só esses, nós temos 87 elementos químicos que nós podemos chamar de metais na tabela periódica, 87. E eles ligam-se entre si por uma ligação, a qual nós chamamos de ligação metálica, que diferente da ligação iônica, que um perde e o outro ganha, da ligação covalente, onde existe a partilha de elétrons, aqui nessa ligação, os metais que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, acabam disponibilizando esses elétrons. Esses elétrons que ficam formando aquilo que nós chamamos de nuvem de elétron, ou mar de elétrons, como a imagem aqui, ó, né? O núcleo dos átomos, e aqui aquilo que forma como se fosse uma nuvem de elétrons, compactando esses átomos, formando aquilo que nós chamamos de ligas metálicas. Olha, como por exemplo o latão. Por que você não vê o latão lá na tabela periódica? Porque o latão, gente, não é um elemento químico. O latão é uma liga metálica. O latão é constituído 67% dele de cobre. Os outros 33% é zinco. Por isso que nós não conseguimos ver o latão lá. Por que a gente não vê o bronze na tabela periódica? Porque também é uma liga metálica, é constituída pela junção de elementos. Por que a gente não vê o aço? Porque é a junção entre átomos de ferro e átomos de carbono, beleza? As ligas metálicas. E aí vocês viram que os metais, eles não são formados apenas, né, a ligação metálica não é só por átomos de metais, mas a gente vê a ligação entre átomos de metais e alguns ametais, como esse que eu acabei de citar agora. A amálgama, gente, que vai dar origem lá aquele metal que vai fechar as cáries dentárias, antigas cáries dentárias, né? Hoje em dia já é diferente, mas essa aqui é a junção do ouro ou prata, mercúrio e estanho, né? Essa união forma essa liga metálica tão importante comercialmente. Olha o ouro 18 quilates, sabendo que o ouro é muito maleável, o que foi feito? Junto ao ouro, com 75%, foi adicionado a prata e o cobre, para dar origem a uma liga mais resistente. Bom, essas são as ligas metálicas, todas formadas por ligações metálicas. Bom,
Nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre as ligações metálicas. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Fica aqui a vocês um grande abraço e até breve.